Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, que eu tô Toso, e hoje a gente tá com um react patrocinado. Então se você quiser patrocinar um vídeo, tá no comentário fixado a tabela de preço e a chave Pix. E se você quiser fazer a votação do nosso servidor Discord, que tem um vídeo esse no sábado, tá na descrição e no comentário fixado, onde você pode sugerir e votar nas sugestões de outras pessoas, que o mais votado ganha um vídeo esse no sábado. A gente vai estar trazendo hoje Izag, o gênio da adaptação e do egoísmo, Psicologia Blue Lock, do canal Psicologia Animes, que a gente acabou de se inscrever aqui, tá? Se você não se lembra, Blue Lock é aquele anime de futebol que a gente fez, né? Tá. Que muda aquela vibe do Super 11 das antigas, vira um anime que é focado mais nos ataques. É focado no jogo de Blue Lock, mas o Blue Lock é um projeto para o Japão conseguir o melhor atacante possível para eles vencerem as Copas, né? Certo. Eles dizem que o que falta nos atacantes que o Japão tem hoje é que eles não são egoístas, eles passam a bola quando eles acham que é preciso, sei lá o quê, e um verdadeiro atacante, ele tem que querer ser o centro do jogo, quer que todo mundo olhe pra ele, vê ele fazendo o gol, e tem que ser ele que faz o gol, não importa. A questão não é o time dele fazer o gol, não, é ele fazer o chute. Nossa. Eu posso ter dito uma explicação que ofendeu todos os fãs de Blue Lock aqui agora, mas essa foi a minha visão simplória da obra. Eu que acompanhei só até o jogo do Itoshisai, né, um pouco, logo no início. Essa frase aí no começo já é a... Olha, vamos ver já. vídeo. A arte da vida é um reajuste constante ao nosso entorno. Eu concordo. E agora a gente vai ver o que o Psicologia Animes tem pra dizer, Eu né? concordo. Parece que ele vai analisar o protagonista dessa obra psicologicamente. Mas eu queria só deixar claro que eu concordo com a frase. Concorda com a frase? Porque o tempo todo a gente está reajustando, Se adaptando. E quem faz isso com a maior facilidade tem a maior... Cresce na vida, com certeza. Tem uma arte mais, como é que fala? Controlada ali, né? Você consegue controlar A nossa sociedade, ela tá sempre crescendo, se reinventando, né? Então quem fica sempre preso às ações de antigamente não acompanha o novo, infelizmente. Em qualquer coisa, né? Tudo, exatamente. Vamos ver. Nossa. Eu sou o Rafael, psicólogo, e eu sou egoísta. Afinal, eu quero que sempre meu time ganhe. Psicólogo egoísta. Hoje a reflexão é sobre Izag e Yoshi. Tem spoiler da primeira temporada de Blue Lock. Vamos lá. Até onde devemos ir para atingir o objetivo? O que devemos sacrificar? Temas reverberados nesse anime de Blue Lock, que é um anime sobre esporte, mais especificamente sobre futebol. Mas ele não segue a mesma linha tranquila de Haikyuu e Kuroko. Ele mostra uma situação do esporte de forma mais agressiva. É tipo uns jogos vorazes de futebol. A história gira em torno de Izag. Ele é um jogador de futebol, mais especificamente um centroavante. Pra quem não sabe, o centroavante é o camisa 9 de um time e, estatisticamente, é o jogador que mais faz gol. E logo na primeira cena do anime, Izag, que é um atacante, está prestes a fazer um gol. Porém, aparece um companheiro de time dele, mas bem posicionado. Nesse momento, ele se lembra da frase de que futebol se joga com 11, confie nos seus colegas de equipe, e com isso ele toca pro seu companheiro. Porém, o seu companheiro acaba errando o chute. A bola bate na trave. E no contra-ataque, o time adversário faz o gol. No final do jogo, a culpa não é colocada em Izag ou em qualquer outra pessoa. O técnico parabeniza seus jogadores. Porém, o Izag vê de uma outra forma. Ele vê apenas como um time que não conseguiu atingir o seu objetivo. Não tinha lado bom naquela situação. Logo nesse primeiro episódio, vemos as inseguranças do personagem, que começa a questionar o seu próprio valor como jogador de futebol, que tem como um grande objetivo jogar uma Copa do Mundo pelo Japão. Só que aí vai ocorrer uma grande mudança na vida desse personagem, porque Blue Lock direciona a atenção para como o ambiente influencia a gente. Por mais que a maioria das pessoas goste de pensar em si mesmas como sendo indivíduos únicos, na realidade, nós seres humanos somos seres sociais. E por uma questão de coesão de grupo, as pessoas são evolutivamente levadas a se encaixar. Isso geralmente significa copiar as ações dos outros. Olhar para o grupo ao decidir como pensar ou se comportar, ou fazer o que é esperado com base em normas sociais amplamente aceitas, embora muitas vezes não ditas. O conceito de coesão de grupo vai ser posto à prova no Izag. Após esse evento, ele entra em um momento de reflexão, começa a questionar o valor de si mesmo e o que será dele no futuro, até ele receber uma carta convocando ele para uma espécie de seletiva. Nesse momento que entra o Ego. Ego é o nome de um personagem, viu? Um caça-talentos que busca encontrar o melhor atacante da história do Japão. Ele recruta Izag e outros 299 atacantes para participar de um processo seletivo chamado de Blue Lock, onde ele vai filtrar desses 299 o melhor centroavante possível, apenas um. Os outros que sobrarem terão que desistir do sonho de jogar na seleção do Japão. O objetivo desse programa é para que a seleção japonesa finalmente tenha um centroavante de classe mundial.
Já era hora, né? E a grande filosofia desse projeto, e é por isso que esse anime é diferente de Haikyuu, Kuroko e outros animes de esporte, é criar ou encontrar aquele jogador mais egoísta possível. Ego mostra frases de Eric Cantona e Pelé que indicavam algum grau de egocentrismo por parte deles. Izagi poderia não entrar nesse projeto, mas ele escolhe entrar. Nesse momento ele começa a ser moldado pelo ambiente ao seu redor. David Hoyo Arona conduziu um estudo na Universidade de Leicester que lança um ponto sobre essa percepção. Nesse experimento envolveu sujeitos jogando um jogo com duas ações possíveis, uma egoísta e imoral e outra menos lucrativa, mais moral. O jogo foi jogado em duas configurações diferentes. No primeiro, cada jogador era pago exclusivamente com base em sua ação. No segundo, os jogadores recebiam um pequeno bônus adicional se sua ação fosse idêntica à escolhida pela maioria dos jogadores. Assim, os jogadores na segunda configuração foram induzidos à conformidade. Surpreendentemente, os jogadores do segundo grupo agiram em média menos moralmente, mas na verdade não é tão surpreendente assim. Se a conformidade nos empurraria ou não para um comportamento mais moral, depende de como esperamos que os outros se comportem em uma determinada situação. Muitos dos jogadores ali poderiam muito bem apenas terem entrado nesse projeto por esse fenômeno da conformidade. Izagi no começo não concorda com essa filosofia, visto que ele sempre foi ensinado que o futebol é um esporte coletivo, sem muito espaço para individualidades. Porém, logo no primeiro teste, ele se torna responsável por tirar um jogador da competição, o que indicaria também retirar dessa pessoa todas as chances que ela tinha de jogar na seleção japonesa um dia. Izagi parece estar em uma jornada onde ele vai se transformando no processo, à medida que o tempo vai passando. O que você ia falar? Nossa, eu achei legal esse negócio, porque quando a gente viu uma música sobre, né? Eu pensei só em futebol. E agora ele fazendo essa análise aí, comecei a pensar na vida. É a vida. Não é? Porque você entra naturalmente nesse processo, por exemplo, mercado de trabalho, né? Tudo que você vai fazer, você vê a necessidade de estar em sociedade, de estar no meio das pessoas, mas de certa forma, você tem que meio que vencer algumas coisas no meio das pessoas, assim. Então a competição existe, né? Existe, todo momento ela existe. Então... E ela não é dita, né? Mas os seus colegas de trabalho, eles sabem que ela existe e eles vão agir de acordo. Não é claro isso, né? O seu trabalho não vai te dizer, né, isso. A empresa fala assim, não diz. é uma equipe, nós estamos todos em equipe. Exatamente, mas o que menos produzir vai embora e vai entrar uma nova pessoa. Ou essa mesmo, às vezes nem entra, né, também. Às vezes eles só, tipo assim, eles só percebem que 3 pessoas fazem um trabalho de 5 e tiram 2, as 2 menos lucrativas, né? Realmente, é uma adaptação constante nesse sentido, né? É porque... E aí ele fica num dilema, né? Sim, sim. Será que a solução é o egoísmo? Eu vou fazer só o meu? Sim, mas é porque ele se vê numa situação que é a seguinte... A primeira prova é a queimada. Então é tipo assim, começa com uma pessoa bola, ela tem que acertar a bola em outra. E quando ela acertar, é aquela pessoa que vai ser eliminada. Uma tem que ser eliminada, independente. Então quando a bola fica com ele tem que eliminar outra pessoa. Porque esse momento vem na mente dele. É uma outra pessoa que eu não conheço, ou eu, né? Então ele vai lá e não só ele decide, tipo assim, se eu quero mudar o resultado das coisas, eu não posso agir do mesmo jeito de antes. Então eu não vou mirar no mais fraco aqui pra poder livrar a mim agora, não. Eu vou mirar a bola no jogador mais forte daqui. Entendi. E ele vai lá e elimina o mais forte. E quando acaba, que o Izagi, que a gente acabou de ver, essa pessoa que acreditava que era tudo em equipe, ele até pergunta pra ele, por que esse sentimento é tão bom de ter conseguido? E então a gente vê o primeiro sinal de mudança. É quase um conflito também, né? Assim, interno, né? Sim. Que eu tô fazendo algo que parece que é bom pra mim, mas ao mesmo tempo é uma coisa ruim, mas né? você sabe que isso não é natural, porque um cara chamado Bashira que começa essa história com ele, que é um cara... O Bashira é totalmente um cara solto, assim, ele é muito habilidoso e tal, e ele vai no Izagi, ele passa a bola pro Izagi no meio da queimada, fala assim, chuta pra lá, sei lá o quê, e ele que induz o Izagi a eliminar o cara. Então, eu acho que ele deu aquele primeiro empurrão pra ele tomar pra mudar, pro Izagi mudar. Eu achei isso muito legal também. Que ele não tinha capacidade dele dar esse choque sozinho, assim, pura e simplesmente sozinho. Entendi. Eu acho que também mostra que a gente vai se transformando ao longo da vida, de acordo com as vivências, né, com a experiência, né? Sim. Legal. Jornada onde ele vai se transformando no processo, à medida que o tempo vai passando. Eu ficava me perguntando sobre isso. Se ele estava encontrando o seu verdadeiro eu, ou se apenas ele estava se conformando e sendo influenciado pelo ambiente. O ambiente que pregava o egoísmo o tempo inteiro. E o fato é que é um pouco dos dois. O impacto do ambiente é tão determinante na gente que o pesquisador James Foley e seus colegas descobriram em um estudo que se um amigo seu se tornar obeso, você tem 45% de chance a mais de ganhar peso também. Isso nos próximos 2 a 4
4 anos. E olha só, se um amigo de um amigo seu também acabar engordando, você tem uma chance de 20% que isso aconteça também. Então talvez se você esteja em um ambiente onde as pessoas são reforçadas por serem egoístas, e você entende que esse é o caminho, existe uma grande chance de você se tornar egoísta também. Nesse estudo, eles abrangeram mais de 3 décadas. Ou seja, eles foram capazes de mostrar uma relação real de causa e efeito entre amigos individuais e amigos de amigos, e relação com ganho de peso. Enquanto os pesquisadores procuravam uma variedade de explicações, o mais provável parece ser justamente as normas. Ou seja, se seu amigo está com sobrepeso e o amigo de um amigo seu também, sua percepção sobre o seu próprio corpo pode acabar mudando de acordo. E foram encontrados estudos semelhantes a isso com relação ao tabagismo e também a níveis de felicidade. O ambiente muda bastante a percepção de uma pessoa, e alguém na mesma circunstância que os personagens da história poderiam ser impactados também. Ou seja, não somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, mas sim a média de todas as pessoas ao nosso redor que convivemos. E aí, de novo, o que tem ao redor de cada personagem que tá no projeto Blue Lock? O egoísmo. Há uma razão pela qual as folhas de uma árvore mudam de cor no outono. É um sinal visual de que ela está se adaptando ao seu entorno, preparando-se para o que está por vir. A mesma lógica funciona pra gente, a mesma lógica funciona pro Isaac. Só que não somos uma espécie egoísta por natureza. As crianças são sensíveis à justiça desde uma idade muito precoce. Por exemplo, se você der a 2 irmãos números diferentes de biscoitos, aquele que receber menos provavelmente fará um ajuste. Vai tentar dividir de forma igual. Não lembro de fazer isso não, né? Mas tudo bem. Crianças muito pequenas, entre 3 e 6 anos de idade, são altamente sensíveis às preocupações com a igualdade. Olha que curioso. Quando crescemos, não é que perdemos a capacidade de sermos altruístas, mas é que procuramos ajudar os outros, geralmente quando já estamos mais seguros. Alocamos primeiro as nossas necessidades e depois vemos a do outro. O que o anime de Blue Lock quer passar, na verdade, é que você, como atacante, precisa assumir responsabilidades e riscos. E ser egoísta o máximo possível faz algum sentido nesse caso, visto que, teoricamente, você é o melhor finalizador no campo. Consequentemente, um chute tem maior probabilidade de ser acertado se aquele que chutou é um centroavante. E é nesse dilema que o Isaac vive. O egoísmo em Blue Lock, no final de tudo, é priorizar o time. É uma questão paradoxal. As provas e desafios que aparecem no mundo de Blue Lock acabam por tender a levar as pessoas a se tornarem mais egoístas. Assim como algumas situações podem deixar a gente mais egocêntrico. O estresse, por exemplo, pode te deixar mais egoísta. Em um estudo, pediram aos participantes que doassem para várias instituições de caridade antes e depois de passar por uma situação de estresse social. Para simular as consequências da maioria dos atos altruístas no mundo real, as doações nesse experimento tiveram consequências reais. Os participantes receberam 20 euros e puderam ficar com qualquer dinheiro que decidissem não doar. No estudo foi descoberto que, embora mantendo dinheiro e sendo egoísta literalmente valesse a pena, a maioria dos participantes estava disposta a apoiar causas de caridade. No entanto, depois que os participantes foram expostos a um estresse social, como acontece em Blue Lock, suas respostas biológicas ao estresse, conforme capturado em níveis aumentados do hormônio do estresse cortisol, estavam negativamente ligados à sua generosidade. Ou seja, respostas mais altas do estresse corporal diminuíram o altruísmo. Lembrando que nem todos foram afetados. Nossa, eu lembrei do período de pandemia, tá? Pandemia? É, porque tava todo mundo num estresse enorme, sem saber o que ia acontecer, preso dentro de casa, né? E as pessoas começam a ficar meio egoístas mesmo, né? Assim, eu quero sobreviver, eu vou comprar minha comida, eu vou estocar aqui, não, eu vou cuidar de Nem mim, pensei entendeu? nisso, Que aquela galera que comprava, tipo assim, 5 quilos de papel higiênico vamos... por nenhum motivo. Exatamente. Igual já aconteceu com a gente, né? De ficar preso De ficar preso num lugar, né? porque Numa a gente foi ilha, pra né? uma praia e acabou dando uma que inundação. era uma ilha, né? Era uma ilha. E aí a ponte... E a única ponte que ligava essa ilha Pra cidade, pra né? cidade, a vida Ela humana, estragou, a gente não quebrou. sabia. Então a gente ficou... Não sabia quanto tempo ia A gente ficar, não sabia né? Em quanto tempo ia demorar concerto, pra né? construir e tal. Então a gente, tipo assim, quando você ia no supermercado, era tipo assim, uma galera. Parecia que era o fim do mundo, né? Era uma guerra que tinha acontecido. Os caras falando, tipo assim, que abastecer o carro, tipo assim, ia abastecer o tanque inteiro, porque sei lá o quê. Exatamente. Então em 2 segundos também os postos acabou a gasolina, foi tudo junto. Tudo bem, a gente tá pensando no extremo, né? De sobrevivência. Mas no mas modo geral, essa né? questão, eles estão... É uma questão de sobrevivência pra eles ali dentro. Também, né? Para eles, a vida deles é o futebol e eles querem chegar ao nível da Copa, né? Serem jogadores da seleção. Então, quer dizer, E se você a vida perde, deles. você nunca mais pode entrar na seleção. Sim, Nunca mais. Não existe uma opção sua pra você poder continuar. Então, basicamente, desista do seu sonho. E uma pessoa sem sonhos, uma pessoa morta. Ela não tem mais... Motivo, né? A exatamente. motivação acaba, ela para, o motor dela vai embora, né? Ela para de querer passar pelas coisas ruins Sim. da vida porque ela não tem aquela coisa boa que ela vai chegar, porque ela nunca vai ter aquilo. Eu acho que assim, se for olhar a vida da gente, em algumas situações a gente vai ter que ser um pouco egoísta para vencer algumas coisas, né? Mas não ao ponto doentio
de ser egoísta na vida, né? Na vida que eu falo no geral, porque se você realmente tomar esse parte de que eu sou egoísta, vou vencer tudo a todo custo, o tempo todo, você vai se tornar uma pessoa muito solitária, né? Eu imagino. Sim. Eu achei legal o que ele falou. Você entendeu daquela comparação ali, daquela frase que eles falam que você... As 5 pessoas... as 5 pessoas que estão... mais próximas, mas ele falou que são todas as pessoas que são próximas de você. Todas, né? Não é as 5, né? Exato. Não importam quantas, né? Porque o ambiente que você tá vai te dizer qual que é o normal, o que é o correto. Sim. É só ele que vai te dizer. Então, a coisa mais comum é, tipo assim, uma criança que é criada em casa, obviamente, né, e tal. Os pais ensinam o que é o certo e o que é errado. Sim. E ela vai pra casa de um amiguinho, e aí ela faz alguma coisa que o amiguinho fala pra assim, o que é isso? Sei lá o quê. Mas na verdade é porque na casa dele aquilo ali é o normal, aquilo ali é o comum. E na casa do cara não é aquilo, e a vida é isso. Ou então ela começa a conviver com os amigos e os pais ficam, o que é isso, né? Onde você tá Exatamente. aprendendo essas coisas? Exatamente. Exatamente. Escola, isso, né? Verdade. Por isso que tem gente que gosta dessas escolas, né, que é confessional. Confessionais, né? Que Exatamente, vão porque eles já ter sabem valores assim eles já... sabem os valores que os filhos vão aprender que vão estar aliados com o que vai estar em casa. Então, ele não vai então, teoricamente, não era pra ele se surpreender tanto, né? Tipo, se o filho aprendendo uma coisa que, uou, né? Isso, Não mas é eu concordo com isso, né? O ambiente que você está. Perfeito. Eu vou falar mais de uma coisa? Mas depois eu falo mais. Depois, né? Respostas mais altas do estresse corporal diminuíram o altruísmo. Lembrando que nem todos foram afetados pelo estresse da mesma maneira, assim como acontece no Blue Lock. O ambiente Blue Lock é extremamente estressante, o que poderia tornar algumas pessoas ali mais egoístas. A suscetibilidade dos participantes ao hormônio do estresse cortisol estava relacionada à sua capacidade de entender os estados mentais internos dos outros, como suas necessidades, crenças, objetivos ou pontos de vista. Esta habilidade é por vezes referida como mentalização, ou teoria da mente, e está positivamente relacionada com comportamentos altruístas. E vemos o Izag aparentar perder meio que a empatia e esse comportamento altruísta ao longo do anime. Izag tem várias inseguranças. Quando ele enfrenta ali uma primeira equipe, o time dele perde 5-1. Nesse momento ele percebe que está atrás dos outros, ele se questiona se serve para ser um centroavante. Porém, com o decorrer do anime, vamos percebendo que o que ele mais quer de fato é se tornar um grande centroavante, mesmo que ele tenha que deixar para trás, ou destruir, como ele mesmo fala, o seu eu interior. Tudo em prol de querer vencer. Ele é inclusive chamado ali de gênio da adaptação. Charles Darwin considerava a adaptabilidade como a habilidade humana mais importante. Ele cita que não é a mais forte das espécies que sobrevive, nem a mais inteligente, e sim a mais adaptável à mudança. Ou seja, além de ser influenciado pelo ambiente, Izag vai se adaptando às novas fases do jogo, às pessoas e às circunstâncias. E não apenas ele que vive esse dilema, mas sim todos os seus outros adversários. Alguns mais, outros menos. Mas todos em algum momento querem se destacar. E ser egoísta nesse caso ajudaria. O ego fala justamente isso, que o que eles estavam fazendo já era isso. Fazia parte do projeto ganhar ou perder. É como se, pelo fato de você estar praticando um esporte, de alguma forma você está praticando egoísmo, entre aspas. Afinal, você está se colocando em primeiro lugar frente aos adversários. Teoricamente, as competições têm a indesejável qualidade de ser um jogo de soma zero. Ou seja, para que você ganhe, outro tem que perder. No projeto de Blue Lock, os jogadores terão que trabalhar juntos em muitos momentos, mas em outras circunstâncias, eles terão que ir contra essas mesmas pessoas. Izag vai descobrindo um egoísmo que nem ele mesmo sabia que tinha. Tudo isso aliado à absurda vontade dele de vencer e de se adaptar, chegando a ponto de ele se considerar o destruidor de sonhos. Curiosamente, quase tudo na nossa vida envolve competição. Até mesmo a busca humana pelo amor não é livre de competição. Psicólogos evolucionistas vão dizer que a competitividade é um traço biológico que coevoluiu com a necessidade básica de sobrevivência. Izag começa a gostar de ver as expressões das outras pessoas de derrota. Ele fica ali se perguntando se é um cara mal por pensar dessa forma, visto que para ele, ver os outros perdendo a expressão de derrota era algo prazeroso para ele. Ou seja, Izag é uma mistura clara do conceito gene e ambiente. E sim, o ambiente tem um impacto gigantesco sobre nós. Pode moldar e influenciar absurdamente nossas decisões e nossa personalidade. Voltarei aqui no futuro para falar do Izag novamente e entender sobre o que o egoísmo acabou significando para ele. A competição não é a única forma dominante da natureza. Ela é rivalizada também pela cooperação. Cooperação levou o ser humano muito longe também. Os seres humanos sobreviveram não apenas competindo, mas cooperando. Nas palavras de Bertrand Russell, a única coisa que redimirá a humanidade é a cooperação. Vamos ver se isso vai ser a chave também em Blue Lock. Vamos ver se isso vai funcionar no Izag. Izag, sim, foi moldado pelo ambiente, que potencializou mais ainda sua vontade de ser o melhor, de vencer. Por isso, observe o seu ambiente principal, que são as pessoas ao seu redor. Quer você queira ou não, elas estão impactando sua vida. Na dúvida, quanto mais percebermos o quanto o nosso ambiente impacta a gente, melhor conseguiremos ter controle sobre as variáveis em volta disso.
Afinal, uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que temos muito pouco controle sobre nosso comportamento no geral e que por isso que o ambiente quase sempre vence. Curta, se inscreva e compartilhe, é apenas o começo. Que legal, não gostei demais Curtiu o dessas canal, né? percepções, né? Sim. Ele deve tá E cheio achei de legal vídeos, esse sempre final deve. aí que ele coloca a cooperação, porque mesmo o mais egoísta dos seres vai precisar de cooperação das pessoas, né? Até para ele ser o vencedor, né? Sim. Mas tem muitos momentos em que ele luta contra o próprio time, né? Tipo assim, ele tira a bola do pé do outro cara do time dele Nossa, mesmo. quer dizer, ele passa do limite, então, né? Não, mas dentro do anime esse é o necessário, né? Tipo É. assim, chega no ponto que o pessoal falou que, tipo assim, que você ganha ao decorrer de quantos gols você faz, Entendi. então... Mas fica uma reflexão para a vida, eu acho, né? Assim, até aonde vale a pena você vencer. Você já falou de uma mulher que tava sozinha, né? Tipo assim, ficou velha, depois ficou sozinha, né? Afastada. Tá. É uma jornalista famosa, né? Eu vi no podcast ela falando que ela era muito bem sucedida no trabalho e se sentia muito autossuficiente na vida, assim, né? Não preciso de ninguém, até porque dedicava muito, quase que 100% ao trabalho. E aí hoje ela tá com uma idade, assim, mais avançada, isso. E de tanto ela dispensar as pessoas, né, se sentir tão autossuficiente, hoje ela tá muito só, né, assim, ninguém procura. Ela falou assim, não é culpa de ninguém que as pessoas não me procuram, sou eu mesma que fui afastando todo mundo, e hoje eu sinto falta das pessoas me procurarem, e eu não tenho, eu tô sozinha, né. Aí eu ouvi, fiquei reflexiva, eu falei, gente, tá vendo, às vezes a gente vai se sentindo autossuficiente, e na juventude tudo é mais fácil, né. E é importante, a cooperação das pessoas é importante, a gente cooperar com as pessoas. Então, assim, fim do vídeo, eu concluiria que o melhor é o equilíbrio, né? Entre o egoísmo e a cooperação é o equilíbrio, né? Na minha opinião é tipo assim, não seja nada, tipo assim, sou egoísta, sou sei lá o quê. Legal. Seja um pouco de tudo, né? Sim, sim, o equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Né? Uma média de tudo. Exatamente. Porque se você não for nem um pouco egoísta, você vai ser uma pessoa muito boba. As pessoas vão te usar pra caramba, né, nesse processo. Verdade. Então, também tem... E pessoas maliciosas, às vezes, né? Sempre Vão tem. aproveitar de você, Todo, manipuladoras, né? E, ao mesmo tempo, você tem que cooperar, né? Pra fazer parte, pra ter pessoas por que perto. na vida não é um anime em que, tipo, você é o best ali, o melhorzão, e sempre vai ser assim, né? Uma hora Sim. você é o melhor agora, daqui a pouco vai ter um outro quesito que outra pessoa vai poder te ajudar e você vai precisar. Certo. Lidar bem com as frustrações, né? Lidar com as frustrações. Né? Lidar. Mas também sempre se adaptar também, né? Sim, não querer vencer a qualquer custo, né? Sim. Mas traçar o seu objetivo e fazer. Sim. Não se contentar simplesmente de não conseguir. Exatamente. Né? E não se sentir culpado quando você consegue e os outros não conseguem. Outros conseguem e você não, né? Não, quando você consegue e os outros não. Não sentir culpado. Porque tem gente que sente assim, será que eu sou egoísta? Eu tô conseguindo isso aqui? Não, porque você às vezes de gostar disso. Né? Às vezes é seu esforço, né? Você também vai conseguir em algum momento o que o outro não consegue, né? E tá, né? Isso mesmo, né? Acontece também. É o esforço de cada um, né? A cada tempo, né? É isso. Você não vai vencer sempre, né? Sim. Ficou muito legal isso aqui. Esse aqui é um react está há um tempo já, né? Mas eu acho que vai ter alguma coisa de Blue Lock, então vai ser até bom, porque aí agora a gente já tem uma base da lógica dentro da obra, né? Eu acho que agora eu vou gostar de vai ouvir. Gostar mais, né? Porque eu acho que você não tinha curtido tanto. Porque antes eu pensei, futebol, né? Não é uma coisa assim. Não gosto de ver no jogo normal, imagina. Não, futebol, que sentido tem isso? Por que tem uma música, um anime de futebol, gente? Assim, não tinha sentido na minha mente. Agora, fazendo essa análise psicológica, eu já vou olhar com outros olhos, né? O que esse personagem quer dizer, o que ele tá buscando. Exatamente. Porque tudo gira em torno dele, né? Então, todo personagem que você vai conhecer, esse personagem tem alguma coisa com o Snag. Eu pensava assim, ele só quer ser um atacante, ele quer ser famoso, entendeu? Não pensei na parte psicológica, assim, da vida. E é bem legal pensando assim, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer, né? Cuidado com o ambiente que você, né? Convive o tempo todo, né? As pessoas que você escolhe estar por perto de você, né? Sempre. Elas te influenciam, querendo ou não. Exatamente. Uma hora elas conseguem, né? E é tudo aos poucos, né? Nunca é de um dia pro outro, ao ponto de você falar, meu Deus, sei lá o quê, né? Uma hora às vezes você para e pensa, nossa,
2 anos atrás eu pensava desse jeito. Como é que eu mudei totalmente o meu conceito Verdade, sobre algo, né? verdade. E ele falou de tudo, né? Ele falou da questão da alimentação, do peso, da felicidade, do Sim. estresse, do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Mas o que eu acho que pontua muito é porque o teu ambiente, cara, eu acho que, tipo assim, eu perdi levemente o que eu queria falar no momento aqui. Então deixa. Fica pra um próximo Mas vídeo não aí. é sobre isso, não? Não, é sobre o assunto, só que eu esqueci totalmente. do que eu tava- Entendi. Era uma linha, era tipo... Era alguma coisa sobre grupo de amigos, talvez. Certo. Essa seleção do ambiente. Pode deixar quieto. Então, era sobre essa mudança do que você considera certo, né? Que eu tinha falado que depois de um tempo, você acaba mudando a sua visão das coisas. Deixa, não tem nada. Não. Fica pro próximo vídeo. Que raiva. Cara. Oh, meu Deus. Não, vai ser assim mesmo. A gente vai ter que encerrar o vídeo e tal. Sabe uma coisa que eu acho legal também, até você lembrar? Hum. É você querer, Deixa eu- você desejar influenciar o ambiente em que você está. Sabe? Tipo assim, nossa, hoje eu vou fazer todo mundo sorrir aqui, entendeu? Eu vou ser aquela pessoa que quando eu chego, o ambiente modifica. Eu gosto dessa coisa, assim. Eu não gosto de chegar num ambiente e o ambiente ficar exatamente como ele estava antes de chegar lá, entende? Eu acho que é importante a gente também fazer parte, ser um influenciador de ambiente, né? Que as pessoas sentem que o ambiente modifica quando você chega para positivo, né, gente? Né? Que a pessoa faz, nossa, lá vem um peso, né? A pessoa tá chegando, tudo vai Vai mudar tudo. Né? Gente, calma que tá chegando o bad, vai ficar chato agora. Vimos a expressão, chegou o bad. Não é isso não, é o contrário, né? Vai falar assim, nossa, é só isso. Entendi. Por Mas, hoje é assim, só, pessoal. Fechou. Se eu acabar lembrando, eu só gravo um pequeno trecho de eu falando e lançando no final do vídeo. Ah, legal, isso é legal. E vai fazendo, Tá bom. né? Nossa, que tristeza. Mano. Mas vai ter outros vídeos de explicação. Não vai ser sobre Blue Lock, né? Vai ser sobre outras obras. Mas aí, quem sabe eu lembro e encaixa com o que está sendo dito, né? Se Deus quiser aí. Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. En el canal de Totoso, chispa y emoción, reaccionando a todo con gran pasión. Desde gatitos hasta falles en acción, Totoso React, la mejor opción.